O livro de Urântia documenta 11 a ilha eterna do paraíso. O paraíso é o centro eterno do universo dos universos, e o local de morada do Pai Universal, do Filho Eterno, do Espírito Infinito e dos seus coligados e coordenados divinos. Esta ilha central é o corpo organizado mais gigantesco de realidade cósmica em todo o universo mestre. O paraíso é uma esfera material, bem como uma morada espiritual. Toda a criação inteligente do Pai Universal é domiciliada em moradas materiais. Portanto, o centro de controle absoluto deve também ser material, físico. E, novamente, deve ser reiterado que as coisas do espírito e os seres espirituais são reais. A beleza material do paraíso consiste na magnificência da sua perfeição física. A grandiosidade da Ilha de Deus é demonstrada nas realizações intelectuais esplêndidas e no desenvolvimento da mente dos seus habitantes. A glória da Ilha Central é manifestada no dom infinito da personalidade espiritual divina, a luz da vida. A profundidade da beleza espiritual e as maravilhas desse magnífico conjunto estão além da compreensão da mente finita das criaturas materiais. A glória e o esplendor espiritual da morada divina são inacessíveis à compreensão dos mortais. O paraíso existe desde a eternidade. Não há registros, nem tradições a respeito da origem dessa ilha, núcleo de luz e vida. A residência divina. O paraíso serve a muitos propósitos na administração dos reinos universais. Para os seres criaturas, contudo, ele existe primordialmente como o local de morada da deidade. A presença pessoal do Pai Universal é a residente no centro exato da superfície superior dessa morada quase circular, mas não esférica, das deidades. Essa presença do Pai Universal no paraíso é envolvida, total e diretamente, pela presença pessoal do Filho Eterno, ao mesmo tempo em que são ambos revestidos pela glória indescritível do Espírito Infinito. Deus habita, tem habitado e para sempre irá habitar nessa mesma morada central e eterna. Nós o temos sempre encontrado e sempre o encontraremos lá. O Pai Universal é cosmicamente focalizado, espiritualmente personalizado e geograficamente residente nesse centro do universo dos universos. Todos sabemos qual é o caminho direto a percorrer para encontrar o Pai Universal. Vós não sois capazes de compreender muito sobre a residência divina, por sua distância de vós e pela imensidão do espaço que vos separa dela. No entanto, aqueles que são capazes de compreender o significado dessas distâncias enormes conhecem a localização e a residência de Deus, tal como vós, certo e literalmente, sabeis a localização de Nova York, Londres, Roma ou Singapura, cidades definidas e geograficamente localizadas em Urântia. Se fosseis navegadores inteligentes, equipados com uma nave, mapas e bússolas, vós iríeis achar essas cidades prontamente. Do mesmo modo, se tivesseis o tempo e os meios de viajar, se fosseis espiritualmente qualificados e se tivesseis o norteamento necessário, vós poderíeis ser pilotados de universo a universo e de circuito a circuito, em uma jornada sempre para o interior, através dos reinos estelares, até que, por fim, estarias diante do resplendor central da glória espiritual do Pai Universal, providos com tudo o que for necessário para a viagem. É tão possível encontrar a presença pessoal de Deus, no centro de todas as coisas, quanto encontrar cidades distantes no vosso próprio planeta. Que vós não haveis ainda visitado esses locais, de nenhum modo contesta a realidade deles, nem a sua existência factual, pois, se poucas são as criaturas do universo que se hajam encontrado com Deus no paraíso, de nenhum modo isso invalida, seja a realidade da existência dele, seja a factualidade da sua pessoa espiritual no centro de todas as coisas. O Pai sempre pode ser encontrado nessa localização central. Se ele se movesse, um pandemônio universal precipitar-se-ia, pois nele, nesse centro residencial, convergem as linhas universais da gravidade, vindas desde os confins da criação. Se remontarmos ao circuito da personalidade através dos universos, ou se seguirmos as personalidades em ascensão, na sua jornada interior até o Pai, se traçarmos as linhas da gravidade material até o paraíso inferior,
ou se seguirmos os ciclos emergentes de força cósmica, se traçarmos as linhas da gravidade espiritual até o Filho Eterno, ou se seguirmos a procissão na direção interna dos filhos de Deus do paraíso, se traçarmos os circuitos da mente ou se seguirmos os trilhões de seres celestes que nascem do Espírito Infinito, por meio de qualquer dessas observações, ou de todas elas, seremos conduzidos diretamente de volta à presença do Pai, na sua morada central. Ali, Deus está presente, pessoal, literal e efetivamente. E deste ser infinito fluem os caudais das correntes da vida, da energia e da personalidade, para todos os universos. 2. Natureza da Ilha Eterna. Posto que estáis começando a vislumbrar a enormidade do universo material discernível até mesmo da vossa localização astronômica, da vossa posição espacial nos sistemas estelares, deveria tornar-se evidente, para vós, que um universo material assim tão extraordinário há de ter uma capital adequada digna, uma sede de governo à altura da dignidade e infinitude do soberano universal de toda essa vasta múltipla criação de reinos materiais e seres vivos. Na forma, o paraíso difere de corpos espaciais habitados. Não é esférico. É definitivamente elipsoide, o diâmetro norte-sul sendo um sexto mais longo do que o diâmetro leste-oeste. A ilha central é essencialmente achatada, e a distância da superfície superior para a superfície inferior é 1/10 do tamanho do diâmetro leste-oeste. Consideradas em conjunto no seu estado estacionário, e considerando a maior pressão exterior de força e energia na extremidade norte da ilha, essas diferenças em dimensões tornam possível o estabelecimento de uma direção absoluta no universo mestre. A ilha central está geograficamente dividida em 3 domínios de atividade. 1. O paraíso superior. 2. O paraíso periférico. 3. O paraíso inferior. Referimos-nos à superfície do paraíso, a qual está ocupada com as atividades da personalidade, como sendo o lado superior, e a superfície é oposta, como o lado inferior. A periferia do paraíso proporciona atividades que não são estritamente pessoais, nem não pessoais. A Trindade parece dominar o plano pessoal ou superior, o absoluto inqualificável, o plano inferior ou impessoal. Dificilmente nós concebemos o absoluto inqualificável como uma pessoa, mas pensamos na presença espaço-funcional desse absoluto como focalizada no paraíso inferior. A ilha eterna é composta de uma única forma de materialização, sistemas estacionários de realidade. Essa substância real do paraíso é uma organização homogênea da potência espacial, que não será encontrada em outro lugar em todo o amplo universo dos universos. Tem recebido muitos nomes, em universos diferentes, e os Melquisedeques de Nebadon, há muito denominaram-na de Absolutum. Essa fonte material do paraíso não é nem morta nem viva, é a expressão não espiritual original da primeira fonte centro, é o paraíso, e o paraíso não tem duplicata. Parece-nos que a primeira fonte centro concentrou todo o potencial absoluto de realidade cósmica no paraíso, como uma parte da sua técnica de autoliberação das limitações da infinitude, como um meio de tornar possível a criação subinfinita, e mesmo a criação no espaço-tempo. No entanto, não implica que o paraíso seja limitado no espaço-tempo, apenas porque o universo dos universos demonstra ter essas qualidades. O paraíso existe fora do tempo e não tem localização no espaço. Grosso modo, o espaço origina-se, aparentemente, logo abaixo do paraíso inferior. O tempo origina-se logo acima do paraíso superior. O tempo, como vós o compreendeis, não é um aspecto da existência do paraíso, embora os cidadãos da ilha central sejam plenamente conscientes de uma sequência não temporal de eventos. O movimento não é inerente ao paraíso, é volicional. Mas o conceito de distância, mesmo da distância absoluta, tem muito significado, pois pode ser aplicado a localizações relativas no paraíso. O paraíso é não espacial, consequentemente, as suas áreas são absolutas e, portanto, se prestam ao serviço de muitos modos, além dos que concebe a mente mortal. 3.
O paraíso superior. No paraíso superior, há 13 esferas grandiosas de atividades: a da presença da deidade, a da esfera santíssima, e a área santa. A vasta região adjacente que rodeia a presença das deidades é separada como a esfera santíssima e reservada às funções da adoração, trinitarização e realizações espirituais elevadas. Não há estruturas materiais, nem criações puramente intelectuais nessa zona, pois estas não poderiam existir ali. É inútil que eu assuma fazer a descrição, para a mente humana, da natureza divina e da magnitude esplendorosa da esfera santíssima do paraíso. Esse domínio é completamente espiritual e vós sois materiais, quase completamente. Uma realidade puramente espiritual é, para um ser puramente material, aparentemente não existente. Se bem que não haja materializações físicas, na área do Santíssimo, há abundantes recordações dos vossos dias materiais nos setores da área santa e mais ainda nas áreas de reminiscências históricas do paraíso periférico. A área santa, a região exterior ou residencial, é dividida em 7 zonas concêntricas. O paraíso, algumas vezes, é chamado a casa do Pai, posto que é a residência eterna dele. E essas 7 zonas são muitas vezes designadas como as mansões do Pai do Paraíso. A primeira zona, ou a zona interna, é ocupada por cidadãos do paraíso e por nativos de Avona, que podem estar morando no paraíso. A próxima, a segunda zona, e a área residencial dos nativos dos 7 superuniversos do tempo e do espaço. Essa segunda zona é subdividida, parcialmente, em 7 imensas divisões, que são os lares no paraíso dos seres espirituais e das criaturas ascendentes que provêm dos universos de progressão evolucionária. Cada um desses setores é dedicado exclusivamente ao bem-estar e ao avanço das personalidades de um único superuniverso. Mas essas instalações são quase infinitamente maiores do que o necessário, atualmente, aos 7 superuniversos. Cada um dos 7 setores do paraíso é subdividido em unidades residenciais apropriadas ao alojamento sede de 1 bilhão de grupos de trabalho separados de indivíduos glorificados. Dessas unidades, 1000 constituem uma divisão, 100.000 divisões são uma congregação, 10 milhões de congregações constituem uma assembleia, 1 bilhão de assembleias constitui uma grande unidade. E essa série ascendente continua até uma segunda grande unidade, e até a terceira, e assim por diante, até a 7ª grande unidade. E 7 das grandes unidades perfazem uma unidade mestra, e 7 dessas unidades mestras constituem uma unidade superior. E assim, em agrupamentos de 7, as séries ascendentes expandem-se de uma unidade superior a uma unidade supra-superior, a celeste, a supra-celeste, indo até as unidades supremas. Mas, ainda assim, isso não ocupa todo o espaço disponível. Esse número assombroso de designações residenciais no paraíso, um número para além dos vossos conceitos, ocupa consideravelmente menos do que 1% da área designada para a Terra Santa. Há ainda muito espaço para aqueles que estão no caminho até o seu interior, mesmo para aqueles que só iniciarão a escalada ao paraíso em tempos no futuro eterno. 4. O paraíso periférico. A ilha central termina abruptamente na periferia, mas o seu tamanho é tão enorme que esse ângulo terminal é relativamente indiscernível de dentro de qualquer área circunscrita. A superfície periférica do paraíso é ocupada, em parte, pelos campos de embarque e desembarque de vários grupos de personalidades espirituais. Posto que as zonas espaciais não ocupadas quase alcançam a periferia, todo o transporte das personalidades destinadas ao paraíso aterrissa nessas regiões. Nem o paraíso superior, nem o inferior são acessíveis aos supernafins de transporte ou a outros tipos de cruzadores do espaço. Os 7 espíritos mestres têm os seus assentos pessoais de poder e autoridade nas 7 esferas do espírito, que giram ao redor do paraíso, no espaço entre os orbes resplandecentes do Filho e o circuito interno dos mundos de Avona. E eles mantêm sedes centrais de focalização de força na periferia do paraíso. Ali, as presenças dos 7 diretores supremos de potência, circulando lentamente, indicam o local das 7 estações de onde algumas energias saem como clarões, na direção dos 7 superuniversos. Ali,
No paraíso periférico, estão as áreas enormes de exposição histórica e profética, destinadas aos filhos criadores, dedicadas aos universos locais do tempo e do espaço. Existem 7 trilhões dessas reservas históricas, já estabelecidas ou reservadas, mas todos esses dispositivos ocupam apenas cerca de 4% da porção da área periférica destinada a esse fim. Inferimos que essas vastas reservas pertencem a criações a serem situadas, em algum momento, para além dos limites dos 7 superuniversos presentemente conhecidos e habitados. A porção do paraíso que foi designada para o uso dos universos existentes está ocupada apenas na proporção de 1 a 4%, enquanto toda a área destinada a essas atividades é pelo menos 1 milhão de vezes aquela que atualmente se faz necessária para tais propósitos. O paraíso é grande o suficiente para acomodar as atividades de uma criação quase infinita. Mas qualquer outra tentativa de visualizar, para vós, as glórias do paraíso seria inútil. Deveis esperar, e ascender enquanto esperais, pois, verdadeiramente, o olho não viu, nem o ouvido escutou, nem entraram ainda na mente do homem mortal as coisas que o Pai Universal preparou para aqueles que sobreviverem à vida na carne, nos mundos do tempo e do espaço. 5. O paraíso inferior. A respeito do paraíso inferior, conhecemos apenas aquilo que foi revelado. As personalidades não habitam ali. Não tem nada a ver com os assuntos das inteligências espirituais. Nem ali atua o absoluto da deidade. Fomos informados de que todos os circuitos de energia física e de força cósmica têm a sua origem no paraíso inferior, o qual é constituído como se descreve a seguir. 1. Diretamente abaixo da localização da Trindade, na parte central do paraíso inferior, está a desconhecida e não revelada zona da infinitude. 2. Essa zona é imediatamente cercada por uma área sem denominação. 3. Ocupando as margens exteriores da superfície inferior, está uma região que tem a ver principalmente com a potência espacial e a força-energia. As atividades desse vasto centro elíptico de força não são identificáveis com as funções conhecidas de qualquer triunidade, mas a força-carga primordial do espaço parece estar focalizada nessa área. Esse centro consiste em 3 zonas elípticas concêntricas. A mais interior é o ponto focal das atividades de energia-força do próprio paraíso. A mais exterior possivelmente pode ser identificada com as funções do absoluto inqualificável, mas não estamos certos a respeito das funções espaciais da zona intermediária. A zona interior desse centro de força parece agir como um coração gigantesco, cujas pulsações dirigem correntes até os limites mais exteriores do espaço físico. Ela dirige e modifica as energias forças, mas não as impulsiona. A pressão da realidade dessa força primal é definitivamente maior na extremidade norte do centro do paraíso do que nas regiões do sul. Essa é uma diferença uniformemente registrada. A força-mãe do espaço parece fluir para dentro no lado sul e para fora no lado norte, por meio da operação de algum sistema circulatório desconhecido, que está ligado à difusão dessa forma básica de energia-força. De tempos em tempos, foram também percebidas diferenças entre as pressões de leste para oeste. As forças que emanam dessa zona não reagem à gravidade física observável, mas são sempre obedientes à gravidade do paraíso. A zona intermediária do centro de força circunda diretamente essa área. Essa zona intermediária parece ser estática, exceto por expandir-se e contrair-se, através de 3 ciclos de atividade. A menor dessas pulsações está em uma direção leste-oeste, a próxima está em uma direção norte-sul, enquanto a maior flutuação está em todas as direções, em expansão e em contração generalizadas. A função dessa área intermediária nunca foi realmente identificada, mas deve ter algo a ver com o ajustamento recíproco entre as zonas interior e exterior do centro de força. Muitos acreditam que a zona intermediária é o mecanismo de controle do espaço intermediário, ou zonas quietas, que separam os sucessivos níveis espaciais do universo mestre. Mas nenhuma evidência ou revelação confirma isso. Essa inferência é derivada do conhecimento de que essa área intermediária está, de alguma maneira,
relacionada ao funcionamento do mecanismo dos espaços não ocupados do universo mestre. A zona exterior é a maior e é mais ativa dos três cinturões concêntricos e elípticos de potencial espacial não identificado. Essa área é o local das atividades não imaginadas, o ponto central do circuito das emanações que se espalham em todas as direções no espaço, até os limites mais externos dos 7 superuniversos e mesmo além daí, para estender-se aos enormes e incompreensíveis domínios de todo o espaço exterior. Essa presença espacial é inteiramente impessoal, não obstante, de alguma maneira não revelada, pareça ser indiretamente sensível à vontade e os mandados das deidades infinitas, quando atuam enquanto trindade. Acredita-se que isso seja a focalização central, no centro do paraíso, da presença espacial do absoluto inqualificável. Todas as formas de força e todas as fases de energia parecem estar em circuito. Elas circulam através dos universos e retornam por trajetos definidos. Mas, com as emanações da zona ativada do absoluto inqualificável, parece que há sempre uma saindo e uma chegando, nunca ambas, simultaneamente. Essa zona exterior pulsa em ciclos que duram idades de proporções gigantescas, por um pouco mais de 1 bilhão dos anos durante a força espacial desse centro move-se para fora, e então, por um período similar de tempo, ela estará movendo-se para dentro. E as manifestações de força espacial desse centro são universais. Elas estendem-se através de todo o espaço ocupável. Toda a força física, a energia e a matéria são uma. Toda a energia-força originalmente procede do paraíso inferior, e irá finalmente retornar para lá, na sequência de complementação do seu circuito espacial. Mas, as energias e as organizações materiais do universo dos universos não provieram todas do paraíso inferior. Nos seus estados fenomênicos atuais, o espaço é um útero de várias formas de matéria e pré-matéria. Embora a zona exterior do centro de força do paraíso seja a fonte das energias espaciais, o espaço não se origina ali. O espaço não é força, nem energia, nem potência. Nem as pulsações dessa zona são responsáveis pela respiração do espaço, mas as fases de inspiração e de expiração dessa zona são sincronizadas com os ciclos de 2 bilhões de anos de expansão-contração do espaço. 6. A respiração do espaço. Não conhecemos o mecanismo factual da respiração do espaço. Observamos, meramente, que todo o espaço contrai-se e expande-se alternadamente. Essa respiração afeta tanto a extensão horizontal do espaço preenchido quanto as extensões verticais de espaço não preenchido, que existem nos vastos reservatórios de espaço, acima e abaixo do paraíso. Ao tentar imaginar os contornos do volume desses reservatórios de espaço, vós poderíeis pensar em uma ampulheta. À medida que os universos da extensão horizontal do espaço preenchido se expandem, os reservatórios de extensão vertical do espaço não preenchido contraem-se, e vice-versa. Há uma confluência entre o espaço preenchido e o espaço não preenchido, exatamente abaixo do paraíso inferior. Ambos os tipos de espaço confluem ali, através dos canais de regulagem da transmutação, onde se operam as mudanças que fazem com que o espaço preenchível torne-se não preenchível e vice-versa, nos ciclos de contração e expansão do cosmo. Espaço não preenchido quer dizer, não preenchido por aquelas forças, energias, potências e presenças conhecidas como existentes em espaços ocupados. Não sabemos se o espaço vertical, de reservatório, é destinado sempre a funcionar como contrapeso do espaço horizontal, o universo. Não sabemos se há um intento criador, que seja pertinente ao espaço não preenchido. Sabemos realmente pouquíssimo acerca dos reservatórios de espaço. Sabemos quase meramente que existem e que parecem contrabalançar os ciclos de contração e expansão do espaço do universo dos universos. Os ciclos da respiração do espaço, em cada fase, duram um pouco mais do que 1 bilhão dos anos durante uma fase. Os universos expandem-se. Durante a seguinte, eles contraem-se. O espaço preenchido atualmente aproxima-se do ponto médio da fase de expansão, enquanto o espaço não preenchido aproxima-se do ponto médio da fase de contração.
E estamos informados de que os limites externos extremos de ambas as extensões do espaço, atualmente em teoria, estão mais ou menos equidistantes do paraíso. Os reservatórios de espaço não preenchido, agora, estendem-se verticalmente acima do paraíso superior e, para baixo do paraíso inferior, estendem-se exatamente até o ponto em que o espaço ocupado, do universo, estende-se horizontalmente, para fora do paraíso periférico até e mesmo para além do quarto nível do espaço exterior. Por 1 bilhão de anos do tempo de Urântia, os reservatórios do espaço contraem-se, enquanto o universo mestre e as atividades de força, de todo o espaço horizontal, expandem-se. Assim, um pouco mais do que 2 bilhões de anos de Urântia são necessários para que se complete, por inteiro, o ciclo de expansão-contração. 7. As funções espaciais do paraíso. O espaço não existe, em nenhuma das superfícies do paraíso. Se olhássemos diretamente para cima, da superfície superior do paraíso, não veríamos nada, a não ser espaço não preenchido, saindo ou entrando. No momento presente, está entrando. O espaço não toca o paraíso. Apenas as zonas de espaço intermediário quiescentes entram em contato com a ilha central. O paraíso é o núcleo efetivamente imóvel das zonas relativamente serenas ou quietas que existem entre o espaço preenchido e o espaço não ocupado. Geograficamente, essas zonas parecem ser uma extensão relativa do paraíso, mas, provavelmente, há algum movimento nelas. Sabemos pouco a respeito delas, mas observamos que essas zonas de movimento espacial mais reduzido estão separando o espaço preenchido do não preenchido. Zonas similares já existiram, certa vez, entre os níveis do espaço preenchido, mas essas zonas agora estão menos quiescentes. A secção de um corte vertical, no espaço total, assemelhar-se-á ligeiramente a uma cruz de Malta, com os braços horizontais representando o espaço preenchido, o universo, e os braços verticais representando o espaço não preenchido, os reservatórios. As áreas entre os 4 braços separá-los-iam de modo semelhante àquele pelo qual as zonas intermediárias separam o espaço preenchido do não preenchido. Essas zonas quiescentes intermediárias de espaço ficam maiores e maiores, quanto mais longas forem as suas distâncias do paraíso, e, finalmente, abrangem as fronteiras de todo o espaço e encasulam, completamente, tanto os reservatórios de espaço quanto a extensão horizontal inteira do espaço preenchido. O espaço não é nenhuma condição subabsoluta, dentro do absoluto inqualificável, nem a presença desse absoluto, assim como não é uma função do último. É uma dádiva do paraíso, e o espaço do grande universo e o de todas as regiões exteriores, acredita-se estarem, na verdade, preenchidos pela potência do espaço ancestral do absoluto inqualificável. Até próximo ao paraíso periférico, esse espaço preenchido estende-se horizontalmente para o exterior, através do quarto nível espacial e para além da periferia do universo mestre, mas não sabemos o quanto mais para o exterior. Se imaginardes um plano finito, mas inconcebivelmente grande, em forma de V, formando ângulos retos tanto com a superfície superior do paraíso, quanto com a superfície inferior, tendo seu vértice quase tangente ao paraíso periférico, e se então visualizardes esse plano em revolução elíptica, em torno do paraíso, a sua rotação iria grosseiramente delinear o volume do espaço preenchido. Há um limite superior e um limite inferior para o espaço horizontal, com referência a qualquer locação dada nos universos. Caso se pudesse ir longe o suficiente, em ângulos retos com o plano de Orvonton, tanto para cima quanto para baixo, poder-se encontrar, afinal, o limite superior ou inferior do espaço preenchido. Dentro das dimensões conhecidas do universo mestre, esses limites afastam-se um do outro mais e mais. À medida que se distanciam do paraíso, o espaço torna-se espesso, e torna-se espesso um pouco mais rapidamente do que o faz o plano da criação, os universos. As zonas relativamente quietas entre os níveis espaciais, tal como a que separa os 7 superuniversos do primeiro nível do espaço exterior, são regiões elípticas enormes, de atividades espaciais quiescentes. Essas zonas separam as vastas galáxias,
que giram em volta do paraíso, em uma procissão ordenada. Vós podeis visualizar o primeiro nível do espaço exterior, onde universos irrevelados estão agora em processo de formação, como uma vasta procissão de galáxias, girando em volta do paraíso, limitadas, por cima e por baixo, pelas zonas do interespaço em quiescência, e limitadas, nas suas margens interna e externa, por zonas relativamente tranquilas de espaço. Um nível de espaço funciona, assim, como uma região elíptica de movimento, cercada, de todos os lados, por uma relativa ausência de movimento. Tais relações, entre movimento e quiescência, constituem uma trajetória de espaço curvo, de menor resistência ao movimento, que é universalmente seguida por uma força cósmica e uma energia emergente, à medida que giram, para sempre, em torno da Ilha do Paraíso. Esse zoneamento alternativo do universo mestre, em associação com o fluir no sentido horário e no anti-horário, alternadamente, das galáxias, é um fator de estabilização da gravidade física, projetado para impedir que a acentuação da pressão da gravidade chegue até o ponto de atividades perturbadoras e dispersivas. Tal arranjo exerce uma influência antigravitacional e atua como um freio sobre velocidades que, de outro modo, seriam perigosas. 8. A gravidade do paraíso. A atração inescapável da gravidade sustenta, efetivamente, todos os mundos de todos os universos de todo o espaço. A gravidade é a garra da atração toda-poderosa da presença física do paraíso. A gravidade é como um colar onipotente, ao qual encontram-se atrelados as estrelas brilhantes, os sóis abrasadores, e as esferas rotativas que constituem o adorno físico universal do Deus eterno, o qual é todas as coisas, que preenche todas as coisas e em quem todas as coisas consistem. O centro e o ponto focal da gravidade material absoluta é a Ilha do Paraíso, complementada pelos corpos escuros de gravidade que rodeiam a Vona, e equilibrada pelos reservatórios superiores e inferiores de espaço. Todas as emanações conhecidas do paraíso inferior respondem, infalível e invariavelmente, à atração da gravidade central, que opera nos circuitos intermináveis dos níveis elípticos do espaço do universo mestre. Todas as formas conhecidas de realidade cósmica têm a curvatura das idades, a trajetória do círculo e o arco de oscilação da grande elipse. O espaço não reage à gravidade, mas age como um equilibrador da gravidade. Sem o amortecedor, que é o espaço, uma ação explosiva sacudiria os corpos espaciais circundantes. O espaço preenchido também exerce uma influência antigravitacional sobre a gravidade física ou linear. O espaço pode, praticamente, neutralizar tal ação da gravidade, ainda que não possa retardá-la. A gravidade absoluta é a gravidade do paraíso. A gravidade local ou linear pertence ao estágio elétrico da energia ou da matéria, e opera no universo central, nos superuniversos e nos universos exteriores, ou onde quer que tenha havido alguma materialização adequada. As inúmeras formas de força cósmica, de energia física, de potência no universo e de várias materializações revelam três etapas gerais, se bem que não perfeitamente delineadas, de reações à gravidade do paraíso. 1. Estágios de pré-gravidade. Força. Este é o primeiro passo na individualização da potência espacial, nas formas de pré-energia da força cósmica. Este estado é análogo ao conceito da carga-força primordial de espaço, algumas vezes chamada de energia pura ou segregada. 2. Estágios gravitacionais. Energia. Esta modificação na carga-força de espaço é produzida pela ação dos organizadores da força do paraíso. Ela assinala o aparecimento de sistemas de energia sensíveis ao impulso da gravidade do paraíso. Esta energia emergente é originalmente neutra, mas, em consequência de uma metamorfose posterior, mostrará ter as qualidades chamadas negativas e positivas. Designaremos esta etapa por ultimata. 3. Estágios pós-gravitacionais. Potência no universo. Nesta etapa, a matéria-energia revela uma resposta ao controle da gravidade linear. No universo central, esses sistemas físicos são organizações tríplices,
conhecidas como triata. Elas são os sistemas mãe de superpotência das criações do tempo e do espaço. Os sistemas físicos do superuniverso são mobilizados pelos diretores de potência do universo e pelos seus colaboradores. Essas organizações materiais são duais, em constituição, e são conhecidas como gravita. Os corpos escuros de gravidade, que rodeiam Avona, não são nem triata nem gravita, e o seu poder de atração revela tanto formas de gravidade física, linear, como de gravidade absoluta. A potência do espaço não está sujeita a interações de qualquer forma de gravitação. Esse dom primal do paraíso não é um nível factual de realidade, mas é o ancestral de todas as realidades não espirituais funcionais relativas, todas as manifestações de força e energia bem como a organização da potência e da matéria. A potência espacial é um termo difícil de definir. Não significa que é ancestral do espaço. O seu significado deveria transmitir a ideia das potências e dos potenciais existentes no espaço. Pode ser concebida em linhas gerais para incluir todas as influências absolutas e potenciais que emanam do paraíso e que constituem a presença, no espaço, do absoluto inqualificável. O paraíso é a fonte absoluta e o ponto focal eterno de toda a matéria e energia no universo dos universos. O absoluto inqualificável é um revelador, um regulador, e um depositário de tudo aquilo que tem o paraíso como a sua fonte e origem. A presença universal do absoluto inqualificável parece ser equivalente ao conceito de uma infinitude potencial, de extensão gravitacional, de uma tensão elástica da presença do paraíso. Esse conceito ajuda-nos a compreender o fato de que tudo é internamente atraído na direção do paraíso. A imagem é crua, no entanto, ajuda. Ela explica também por que a gravidade sempre age preferencialmente no plano perpendicular à massa, um fenômeno indicativo das dimensões diferenciais do paraíso e das criações que o rodeiam. 9. A unicidade do paraíso. O paraíso é único, no sentido de que é domínio da origem primeira e é meta final do destino de todas as personalidades com espírito. Embora seja verdade que nem todos os seres espirituais inferiores dos universos locais tenham como destino imediato o paraíso, ainda assim o paraíso permanece sendo a meta de desejo para todas as personalidades supramateriais. O paraíso é o centro geográfico da infinitude, não é uma parte da criação universal, nem mesmo uma parte real do universo eterno de Avona. Comumente referimos-nos à ilha central como pertencendo ao universo divino, mas, de fato, não é assim. O paraíso é uma existência exclusiva e eterna. Na eternidade do passado, quando o Pai Universal deu expressão à personalidade infinita do seu eu espiritual, no ser do Filho Eterno, simultaneamente, ele revelou o potencial de infinitude do seu eu não pessoal, como paraíso. O paraíso não pessoal e não espiritual parece ter sido a repercussão inevitável da vontade da ação do Pai ao eternizar o Filho original. Assim, o Pai projetou a realidade, em duas fases factuais, a pessoal e a não pessoal, a espiritual e a não espiritual. A tensão entre elas, em face da vontade do Pai e do Filho, para a ação, deu existência ao agente conjunto e ao universo central de mundos materiais e de seres espirituais. Quando a realidade é diferenciada, em pessoal e não pessoal, o Filho Eterno, e o paraíso, dificilmente é adequado chamar aquilo que é não pessoal de deidade, a menos que de alguma forma seja qualificado assim. As repercussões materiais e de energia dos atos da deidade dificilmente podem ser chamadas de deidade. A deidade pode causar muito daquilo que não é deidade, e o paraíso não é uma deidade, nem é consciente do modo como um homem imortal poderia chegar a entender esse termo. O paraíso não é o ancestral de nenhum ser ou entidade vivente. Não é um criador. A personalidade e as relações mente-espírito são transmissíveis, mas o modelo arquetípico não é. Os modelos nunca são reflexos, são duplicações, reproduções. O paraíso é o absoluto dos arquétipos ou modelos. Avona é uma exposição factual desses potenciais. A residência de Deus é central e eterna, gloriosa e ideal. A sua casa é o modelo formoso para todas as sedes de mundos do universo.
E o universo central da sua morada direta é o arquétipo de todos os universos nos seus ideais, organização e destinação última. O paraíso é a sede universal de todas as atividades da personalidade e o centro-fonte de todas as manifestações de espaço, força e de energia. Tudo aquilo que foi, que agora é, ou que ainda será, veio, está vindo, ou virá desse lugar central de morada dos deuses eternos. O paraíso é o centro de toda a criação, a fonte de todas as energias e o local da origem primeira de todas as personalidades. Afinal, para os mortais, a coisa mais importante sobre o paraíso eterno é o fato de que esta morada perfeita do Pai Universal é o destino real e remoto das almas imortais dos filhos mortais e materiais de Deus, as criaturas ascendentes dos mundos evolucionários do tempo e do espaço. Cada mortal sabedor de Deus, que abraçou a carreira de cumprir a vontade do Pai, já embarcou na trilha longa que vai até o paraíso, da busca da divindade e do alcançar da perfeição. E, quando tal ser de origem animal chega diante dos deuses no paraíso, exatamente como um número incontável deles o faz agora, tendo ascendido das esferas mais baixas do espaço, tal realização representa a realidade de uma transformação espiritual, que chega a tocar os limites da supremacia. Apresentado por um perfeccionador de sabedoria, incumbido desta função pelos anciães dos dias em Uversa,